Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como saber se uma ação está barata ou cara e também trazer exemplos práticos para você também poder exercitar caso queira. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E afinal, como saber se uma ação está barata ou cara? Principalmente se você é seguidor total ou parcialmente do Velo Investing. Olha, uma fórmula muito clara de saber, mas que envolve um certo cálculo da sua parte, é o cálculo do preço justo, pela fórmula do Graham. Eu não vou trazer maiores detalhes sobre isso, já fiz um vídeo completo a respeito desse assunto, vou deixar aqui no card. Você também pode utilizar, por mais que isso não seja considerado um método de valuation, mas você pode utilizar o critério do preço teto, do Bazin. Você pode ainda, aí já envolve um cálculo mais complexo, mas não deixa de ser, de certa forma, arbitrário, o FCD, que é o fluxo de caixa descontado, que é o método mais utilizado pelas casas de análises, bancos de investimento e analistas de valores imobiliários. Mas eu vou trazer aqui uma forma de você, pequeno investidor, ter indicativos se uma ação está barata ou cara, porque principalmente o método do FCD é bastante complexo e eu não estou aqui para complicar a cabeça de vocês, até porque, como diz o Peter Lynch, o pequeno investidor ele pode muito bem, a partir do senso comum, inclusive, ter uma boa rentabilidade no mercado, às vezes até superando grandes analistas. Então o que vamos trazer aqui é como o pequeno investidor pode ter indicativo se a ação está barata. E eu não vou aqui esgotar a matéria, posso trazer outros vídeos a respeito, se lhe interessar, mas principalmente eu vou trazer apenas 3 indicadores de valuation aqui importantes para você saber se a ação está barata ou cara. O indicador PL, que significa preço sobre lucro, ou Price Earnings em inglês. Você tem aí o EV/EBIT, ou você pode usar também o EBITDA, se você preferir. Eu prefiro o EBIT. Você tem também, que não é o mais importante deles aqui, mas é relevante para você usar na sua análise, o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, ou PVPA, que é preço ou valor patrimonial da ação. E o EV/EBIT aqui, né, é o Enterprise Value sobre o EBIT, que é uma fórmula que aproxima do lucro operacional da empresa. Já vou explicar tudo isso aqui e como você deve interpretar esses indicadores. Primeiramente, a relação preço-lucro, que é justamente o quê? O preço da ação, cotação da ação negociada ali naquele dia, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Então você pega o lucro anual da companhia dos últimos 12 meses, coloca aqui o lucro como denominador e o numerador vai ser o preço da ação. O resultado dessa divisão mede o quê? Mede o número de anos, conforme está aí, que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação. Ou seja, ele vai medir em quanto tempo, e no caso anos, vai levar para voltar para você o dinheiro que você gastou para comprar esse ativo, no caso essa ação. E quando então um PL indica que uma ação possa estar barata? Nos Estados Unidos existe ali uma convenção entre investidores de Wall Street que seria abaixo de 15 vezes o lucro, ou seja, um PL abaixo de 15 ou até 15. Tanto que na fórmula do Graham, o PL máximo que ele coloca ali como uma ação barata é justamente de 15. Que seria o quê? Se a empresa não aumentasse a sua lucratividade. Em 15 anos, o capital que você colocou na empresa voltaria para você na forma dos lucros, não na forma dos dividendos, que tem o conceito ainda de payout. Só que tem um problema em relação ao PL. O PL pode se mostrar um número distorcido se, eventualmente, naquele período avaliado, tiver um item não recorrente nos lucros, que é no Lzinho que tem aqui. O que é isso, itens não recorrentes, Luan? São situações dos balanços que não decorrem da atividade operacional da companhia. São situações extraordinárias. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Aqui eu estou com o balanço patrimonial consolidado da Klabin. Dentro aqui de ativos não circulantes, temos ali o imobilizado. Dentro desse imobilizado, de mais de 20 bilhões de reais, temos os imóveis, as fazendas da Klabin. Vamos supor que a Klabin, cuja principal atividade, a atividade operacional dela, não é venda de fazendas, não é ganho de capital com isso, mas ela acaba vendendo uma fazenda. Aí ela obtém ganho de capital com a venda dessa fazenda. Esse valor vai entrar no balanço da companhia, principalmente no demonstrativo de resultado de exercício. Isso vai ser colocado como lucro, afinal. Mas esse lucro decorre da atividade operacional de Klabin? Não, é um item não recorrente. E aí, o PL nesse caso vai ficar distorcido, porque o PL vai ficar mais baixo do que deveria, porque teve um lucro ali não recorrente, fazendo com que esse PL fique artificialmente baixo, não medindo se realmente a empresa está barata. Lembrando que o PL, por que ele é tão importante assim? Além de medir em quanto tempo o dinheiro vai voltar para você, investidor, na forma dos lucros. É que não existe aquela máxima de que a cotação acompanha o lucro da empresa, ou seu resultado. E isso, obviamente, no médio e longo prazo. Afinal, no curto prazo, o senhor mercado é maluco. Então, você percebe aqui que existe
uma correlação entre cotação e lucro, uma correlação entre essas duas variáveis. Quando o lucro sobe, a cotação em tese deve subir. Quando o lucro cai, em tese, a cotação tem que cair. Isso se dá diante de um fenômeno estatístico chamado correlação entre ativos, que mede justamente isso. Ela pode ser uma correlação positiva e ela pode ser uma correlação negativa. O que é uma correlação positiva? Se um ativo sobe, o outro sobe. Se um ativo cai, o outro também cai. E aí nesse exemplo, exemplifica muito bem como você mede a correlação, apenas a título de curiosidade. E aqui ele exemplifica. Se o ativo A e B possuem correlação igual a 0,9 e o ativo A tem um aumento de 100% em seu valor, dobrou de valor, o ativo B vai aumentar 90%, porque a correlação entre eles é 0,9. Agora, se a correlação for de 1, ou seja, uma correlação perfeitamente positiva, se o ativo A subir 100%, o ativo B vai subir 100%. É óbvio que não é nosso propósito calcular aqui a correlação positiva entre lucro e cotação, até porque isso seria praticamente impossível e seria uma tarefa inútil, mas o fato é que existe essa correlação, que é positiva, já que as duas variáveis andam juntas. De novo, não no curto prazo. Daí a razão de existir o PL. São duas variáveis que andam juntas e que, portanto, medem se um ativo está ou não descontado. E tem mais um detalhe sobre o PL que é trazido ali na obra do Peter Lynch, o jeito Peter Lynch de investir, que é algo que eu nunca vi alguém falar, que é o seguinte: muitas vezes uma companhia tem PLs aqui considerados altos, ou seja, acima de 15%. No país eu diria até que abaixo de 10% você deve considerar barato, dependendo do setor que a companhia atua. Porque aqui é muito comum as companhias negociarem abaixo de 10 vezes lucro, desde que não esteja ali num grande bull market, como ocorreu em 2019, por exemplo. E o que o Peter Lynch ensina a respeito do PL? O PL, ele tem que estar compatível com o crescimento da companhia. E que crescimento é esse? O crescimento dos lucros. Então, exemplificando aqui com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma relação preço-lucro atual de 5, muito descontado, né? Mas sempre depende, conforme diz o Peter Lynch. Qual que é o crescimento dos lucros atual do Banco do Brasil? Aí a gente vai aqui no indicador CAGR e a gente vê aqui que é de 23%. Ou seja, quando o crescimento do lucro é superior ao PL, isso significa que pode estar havendo um alto desconto aqui. Porque a companhia está crescendo lucros de uma forma mais acelerada do que o seu PL. Vamos pegar aqui Copel. PL de 3,7. Crescimento dos lucros 40%. Ou seja, uma distorção aqui favorável a uma bela cotação. Mali Metal Leve, crescimento dos lucros 86%, PL menos de 6. E se ainda as receitas forem superiores ao PL, isso só reforça a tese de um possível desconto. Alupar, PL abaixo de 7, crescimento dos lucros e das receitas superior a 25%. Um enorme desconto. Agora vamos aqui um pouco afunilar esse PL. Caixa Seguridade, um PL de quase 11, um crescimento de lucros de 13. Segundo o Peter Lynch, há desconto aqui? Há desconto aqui, mas já não é um grande desconto, tá vendo? Uma diferença pequena. Vamos pegar agora a VEG, crescimento de lucros 27,5%, PL 28,94%. Aqui já não há um grande desconto, tá vendo? Porque o crescimento de lucros está muito próximo, está abaixo do PL. Aqui, para o Lynch, se você segue o Velo Investing, você tem que ficar um pouco mais esperto, porque o PL está acima do CAGR. E pegando-se aqui uma ação bem cara, a Raia Drogasil, olha só a diferença. O crescimento de lucros abaixo de 10% e o PL quase 50%. Uma ação muito cara. Mas, como eu disse para vocês, o PL tem esse problema dos itens não recorrentes. Então, qual seria um outro indicador para você ver se confirma o PL? Você vai olhar para o EV/EBIT. O que é o EV/EBIT? Que é o Enterprise Value sobre o EBIT, que é basicamente o lucro operacional da empresa. Primeiro, o que é o numerador aqui Enterprise Value? É o valor de firma trazido para o português. E aqui já tem a definição. Ele é calculado somando o valor de mercado com a dívida líquida. O que é o valor de mercado? Está aqui também. É a multiplicação do preço da ação pelo número de ações do mercado. Então, basicamente, é você multiplicar aqui o número de ações de Taesa, que é apenas um exemplo, um pouco mais de 1 bi, pela cotação, que hoje é R$ 40,93 aqui das Unio. Esse é o valor de mercado. Só que qual que é o problema do valor de mercado? Ele tem uma limitação, ele não mede as dívidas da companhia. Quando você compra uma empresa, se você for comprar agora a padaria do seu Zé, a mercearia ali na esquina, por exemplo, do seu João, você não vai comprar só os ativos, só ali o ponto comercial, etc. Você vai comprar também as dívidas que tem ali dentro daquela empresa. Por conta disso, o Enterprise Value, valor de firma, ele é mais seguro, porque ele pega tanto o valor de mercado e subtrai ali, ou soma, da dívida líquida. O que é a dívida líquida, Luan? Tem a definição aqui também. É a dívida bruta, que é a totalidade da dívida da companhia, menos
as disponibilidades de caixa. O que sobrar é a dívida líquida. Ela pode ser negativa ou positiva. Ela será negativa quando a empresa tem mais caixa do que dívida. Ela será positiva quando a empresa tiver menos caixa do que dívida. E aí, então, fazendo essa soma, você chega ao Enterprise Value, que vai ficar aqui no numerador dessa razão, e embaixo vai ter o EBIT. E o que é o EBIT? Tá aqui a definição também. Ele é o lucro antes dos impostos e juros. E a fórmula para chegar nele é o quê? Lucro bruto menos despesas de vendas menos despesas administrativas, que são ali os custos da empresa. Então o que é o lucro bruto, conforme dito ali? O lucro bruto, basicamente, é o lucro geral que uma empresa tem. E como que você chega a esse lucro geral? É você pegar a receita total, faturamento, e subtrair dos custos variáveis. E quais são os custos variáveis? São aqueles que sofrem alteração por volume e quantidade. Temos o exemplo aqui: matéria-prima, comissões de vendedores, contas de água e luz. Não entra então os custos fixos no lucro bruto, como aluguel e segurança. Tá? Então essa é a fórmula, você não precisa decorar essa fórmula, só entender o que significa aqui. Então no final das contas, você vai pegar o valor de firma, dividir pelo lucro operacional e verificar aqui a compatibilidade com o PL, para ver se corrobora ou não. Então vamos pegar aqui com as mesmas ações analisadas. Banco do Brasil. E aí tem uma característica das seguradoras e dos bancos, que a relação EV/EBIT aqui é distorcida, mas vamos deixar isso para um próximo vídeo, caso você queira, deixe aí nos comentários. Mas você vê aqui que está inclusive abaixo do PL. Então corroborou. Copel está um pouco acima do PL, então você percebe que esse PL está distorcido aqui, tá? Mas mesmo assim, abaixo de 5 na fórmula, quer dizer que está barato. E você pode utilizar a mesma correlação aqui com o crescimento de lucros, afinal, o lucro operacional está aqui embaixo. Malha Metal Leve, a relação EV/EBIT está abaixo do PL, confirmado. Alupar, abaixo do PL também, confirmado. Caixa Seguridade, abaixo do PL, confirmado. VEG, olha que interessante no caso da VEG. Está abaixo do PL e aí abaixo aqui do crescimento de lucros. E aí você vê que VEG aqui está meio que páreo com o crescimento de lucros. Então ela não está exatamente muito cara, nem exatamente muito barata, atualmente, né? Já a Raia Drogasil, né? Por mais que o EV/EBIT esteja bem mais baixo que o PL, está muito longe aqui do crescimento dos lucros. Então é uma ação claramente cara. E aí você pode estar se perguntando, principalmente em relação ao PL. Ah, Luan, então peraí. Então quer dizer que o PL fica baixo quando a empresa lucra demais? Depende. Ela pode lucrar demais, só que a cotação subir junto, ela não vai ficar barata. Agora, se a empresa lucrar muito e o preço, a cotação, não acompanhar na mesma proporção, aí sim a empresa vai apresentar desconto. Porque se ficar ali, a empresa sobe 100 de lucro e o preço também sobe 100, o PL vai ficar ali páreo. De tal modo que você não vai ter ali uma oportunidade. Mas geralmente no mercado o lucro sobe e a cotação não sobe tão rápido assim. Ou pode acontecer que não, porque muitas vezes o mercado ele é projetivo para o futuro, ele fica ali cheio de expectativa. É muito difícil prever isso, não tem como você fazer isso. O que compete é você analisar os dados que eles são fornecidos aí pelos balanços. E esses sites aqui consolidam esses dados. Mas enfim, tenha em mente que um PL abaixo de 10 e um EV/EBIT abaixo de 10 ou abaixo de 15, se for pela convenção de Wall Street ali, pode ser um indicativo de que está barata. Você não pode olhar apenas esses indicadores, mas são os principais aí para o pequeno investidor. E temos ainda o PVP. O que é o PVP? O P você já sabe, é a cotação. E o VP, que é o VPA também. Ele é o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então você pega patrimônio líquido, PL, divide pelo número de ações e você chega nesse VP ou VPA. E o que é o patrimônio líquido, Luan? Tá aqui a definição também. Ele representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa ali o PL. Então, na prática é o seguinte, você pega os ativos de uma empresa, subtrai os seus passivos, se der um resultado positivo dessa conta, você tem um patrimônio líquido, ou seja, os ativos superam os passivos. E aí, esse patrimônio líquido é o valor contábil de uma empresa. Ora, é quanto uma empresa realmente vale pelos ativos que ela ostenta. Então, por que ele é importante para avaliar se uma empresa está barata ou não? Lembrando que dentro da fórmula do Graham, ele considera que uma ação está barata se tiver até 1,5 vezes o valor de patrimônio líquido, ou seja, um PVPA de até 1,5. Porque se a empresa estiver negociada, por exemplo, abaixo de 1, ou seja, abaixo do valor do patrimônio líquido, ou seja, o valor de mercado da empresa é inferior ao patrimônio líquido dela, isso significa que todas as ações estão garantidas pelo patrimônio líquido, pelo conjunto de bens, móveis e imóveis e também intangíveis da empresa, vão conseguir pagar os acionistas. É por isso que o Barsi diz que quando você compra uma ação abaixo do valor de patrimônio líquido, por exemplo, o Banco do Brasil, o seu risco é zero. Por quê? Contabilmente seria zero. Afinal, as suas ações estão garantidas pelo patrimônio da empresa, já que elas estão negociadas abaixo de 1. Aqui no caso do Banco do Brasil, um PVP de quase 0,7. É como se você comprasse R$1 bilhão em imóveis, marca,
equipamentos, ou seja, tudo que é utilizado ali dentro da empresa, ou pode não estar sendo utilizado, mas compõe o patrimônio líquido, você compra não por 1 bilhão, que é o que realmente vale, conforme a última avaliação que foi feita, mas por 700 milhões. De tal modo que, naquele momento, é praticamente impossível a empresa quebrar, porque se isso acontecer, é só vender todo esse patrimônio e pagar os acionistas. Então, aqui você percebe que dentro desse indicador, o Banco do Brasil é barato, porque abaixo de 1 é muito barato, e segundo o Graham, abaixo de 1,5 também pode ser indicativo de que está barato. Copel, mesma situação. Lembrando que você não pode olhar esse indicador isolado, até porque o valor patrimonial, o patrimônio líquido, ele pode estar defasado. A avaliação pode estar defasada, ou a avaliação pode estar ali mentirosa. Por mais que você tenha que acreditar nos balanços, afinal eles são auditados por auditores independentes, você também não pode confiar demais nisso aqui. É só um indicativo. Malha Metal Leve aí já não está abaixo de 1,5 nem de 1. Então você já tem um pouquinho mais de risco aqui. Por que isso acontece? Perceba que Copel é estatal. Banco do Brasil é estatal. Por que isso acontece? Porque o mercado, os investidores, como eles sabem que a gestão estatal é mais ineficiente e também voltada para fins muitas vezes eleitoreiros e políticos, a gestão da companhia muitas vezes não é voltada exclusivamente para a máxima realização de lucros. E aí, diante desse risco que não existe em tese nas empresas não estatais, empresas inteiramente privadas, o mercado está disposto a pagar menos por essas empresas. E muitas vezes, no Brasil principalmente, abaixo do valor de patrimônio líquido. Então, como o risco é maior, você acaba pagando menos por essas empresas. No caso da Malha Metal Leve, a companhia inteiramente privada, o mercado está disposto a pagar mais do que o patrimônio líquido. A Lupar, próxima do valor de patrimônio líquido, o que demonstra um enorme desconto. Afinal, a companhia inteiramente privada negocia próxima do valor de patrimônio líquido, com crescimento de lucro substancial e uma relação EV/EBITDA de 4. Por isso que hoje meu aporte está voltado para a Lupar, companhia de crescimento, aumentando dividendos, com indicadores de valuation extremamente descontados. Não estou fazendo recomendação, mas estou te mostrando aqui o racional do que eu estou fazendo. Caixa Seguridade. Por mais que seja uma companhia controlada pela Caixa, que é uma companhia inteiramente da União, o mercado aceita pagar quase 2 vezes o valor de patrimônio líquido. VEG. Você percebe aqui que VEG negocia mais de 8 vezes o valor de patrimônio. Uma companhia muito boa, o mercado está disposto a pagar muito por ela. Raia Drogasil, quase 8 vezes também. Só que no caso, a Raia Drogasil se mostra bastante cara. E aí, para finalizar, veja que atualmente, se você pegar aqui o histórico de PL, que é a relação preço-lucro que agora você já dominou do Ibovespa, você vai ver que a região hoje do Ibovespa está ali em menos de 6. Ou seja, em menos de 6 anos, se você comprar o ETF da bolsa, o BOVA11, você tem o seu dinheiro de volta na forma dos lucros. E veja que essa região só aconteceu atualmente, aconteceu também aqui em 2008, após toda essa queda aqui da crise do subprime nos Estados Unidos, e aconteceu também ali em 2003, no pós-derretimento da bolha.com. E perceba que o mercado brasileiro acaba tendo correlação também com o mercado estadunidense, porque as crises explodiram nos Estados Unidos, mesmo assim a bolsa brasileira derreteu. Então, será que esses momentos não são oportunidades? Significa que as empresas estão lucrando muito mais do que o preço que o mercado está disposto a pagar por elas. Por isso está dando esse PL baixo. E aí, obviamente, quem aportou bastante nesses momentos não fez um mau negócio, né? Porque a bolsa acabou subindo muito, você recebeu muitos dividendos e etc. Mas já vai deixando aqui nos comentários, como você avalia uma empresa? Como você interpreta se o indicador está caro ou está barato? Se uma empresa está subprecificada ou sobreprecificada? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!